23. Aleluias. Nós vamos ler aqui no versículo 23, que diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Diga amém, igreja. Quero também te convidar a abrir na terceira epístola de João, terceira carta de João, no final da Bíblia lá. Vamos ler então. Terceira epístola de João, antes de Apocalipse, né? Antes de Judas. Glória a Deus. Nós vamos ler terceira epístola de João, no versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aleluias. Tem também outra versão que diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, desde que tenha saúde, assim como vá bem a tua alma. Nós estamos lendo aqui 2 versículos, 1 Tessalonicenses e a terceira epístola de João, onde Deus está nos revelando algo. O Senhor está falando aqui, Deus está falando através de João, Deus está expressando um desejo, Deus está fazendo um voto aqui, mas por trás disto, a voz do Espírito Santo está nos revelando o coração de Deus. Vamos entender. A vontade de Deus é que tudo na tua vida vá bem. Diga aleluias. A vontade de Deus é que tudo nas nossas vidas vá bem. A vontade de Deus é que você seja próspero em todas as áreas da sua vida, porque prosperidade não representa só dinheiro, finanças. Próspero em todas as áreas da tua vida. O que está falando aqui na terceira epístola de João, está dizendo assim que Deus quer nos ver saudáveis. Deus quer que tudo vá bem em nossas vidas. Aleluia. Mas há um segredo aqui. A palavra do Senhor está dizendo: amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O Senhor está dizendo assim que Ele quer que a tua família vá bem. Deus quer que os teus negócios vá bem. Deus quer que teus filhos vá bem. Deus quer que tua esposa, teu marido vá bem. Ele quer que seu ministério vá bem. Ele quer que teu grupo de discipulado vá bem. Ele quer que tua igreja vá bem. Enfim, tudo que se relacione com a tua vida, o Senhor está dizendo assim, ó, tudo que você puser as mãos para fazer, seja bem sucedido, prospere para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Mas existe algo aqui que Deus está nos falando, ligado a este desejo de Deus, ligado a essa vontade do Pai, que Ele diz: acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Ligado a esse desejo, Deus nos revela um segredo que é muito importante compreender aqui, amados irmãos. É muito importante nós compreendermos que para que isto venha acontecer na tua vida, para que isto venha a se tornar realidade, eu irei bem, eu terei saúde, eu serei próspero. Ele está dizendo: assim como vai bem a tua alma, o teu interior, lá dentro de você. Deus está dizendo, assim como as coisas vão bem dentro de você, o Senhor está dizendo: quando eu tiver saúde na minha alma, quando eu tiver equilíbrio nas minhas emoções, dentro da minha alma, na minha vida interior, Ele está dizendo, isto vai desencadear em saúde e prosperidade na tua vida exterior. Diga aleluias.
Ele está dizendo assim, ó, em outras palavras, a prosperidade que Deus quer trazer para mim e para você, e Ele vai trazer, diga amém, amém. Começa de dentro para fora. Aleluias. O que o Senhor está dizendo para nós, cura interior. O que significa cura interior? Crescimento emocional, maturidade. O que representa? O Senhor está dizendo, o que é cura interior? É estabelecer o governo de Jesus nas nossas emoções. Oh, aleluias! O que é cura das emoções? É estabelecer o governo. O reino de Deus é chegado na minha vida. O reino de Deus é chegado em todas as áreas da minha vida. Isto é Deus fazendo cura interior em mim e você. Diga amém. O que o Espírito Santo está dizendo para nós aqui? Que nós precisamos aprender, na força do Espírito Santo, a administrar os nossos sentimentos. Aleluia. Se você não conseguir vencer suas crises emocionais, tudo que Deus tem para a tua vida, tudo que Deus planejou para você, outras pessoas vão tomar a frente. Por quê? Deus tem uma obra para você realizar. Mas se você se render às crises, se você não vencer os ataques das suas emoções, Deus está dizendo, para que você dê continuidade ao propósito dele na sua vida, você precisa ser curado, equilibrado, de dentro para fora. Aleluia. Cura interior, Deus está dizendo, nos faz entender, nós não resolvemos os nossos problemas ignorando eles, não ligo para esse problema, continue, não, isso não resolve problemas, ignorando, nós não resolvemos nossos problemas também se fixando neles terrivelmente. Deus está dizendo o seguinte, você não pode controlar o que está de fora, se você não controlar primeiro o que está dentro de você, diga amém, aleluia, é isso que Ele está falando. Você não pode controlar, você não pode vencer o mundo de fora se não aprender em Jesus a dominar o mundo de dentro de você. A palavra do Senhor diz assim, atribulados, mas jamais angustiados. Podemos ter muitos problemas externos, mas podemos preservar o que Deus estabeleceu dentro de nós, aleluias. Você pode estar vivendo situações, você pode estar vivendo problemas externos, mas Deus está dizendo, pessoas dominadas pelo medo, pessoas dominadas pela insegurança, ficam onde elas se sentem seguras. Presta atenção nisso, queridos. Por que que eu preciso de cura interior? Por que que nós precisamos de cura das emoções? Porque pessoas aprisionadas pelo medo, pela insegurança, pelos complexos, elas ficam onde se sentem seguras. E a Bíblia diz que no mundo não existe segurança, apenas oportunidade. Só Jesus traz segurança, aleluia. Só Jesus pode entrar dentro de nós. Por isso que eu tenho aquele CD que diz assim, aquilo que não te desafia, não te transforma. Às vezes o Senhor permite desafios na nossa vida, para que a transformação dele comece a ocorrer dentro de nós, aleluias. O que eu aprendo com o Senhor, é que muitas vezes, a crise de fora, a crise que você está vendo, a circunstância que você está vendo, o cenário que apareceu na tua vida, a crise do lado de fora é circunstancial, mas a crise do lado de dentro, ela é puramente emocional. Por isso que o Senhor diz, a cura para as nossas almas, aleluia. A crise interior, quando você está com problemas nas tuas emoções, a tua alma fragmentada, ela faz você tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos, fixar os olhos no problema. Quando uma pessoa não tem o equilíbrio de Jesus Cristo no seu emocional, ela evidencia um problema existencial, ela começa a evidenciar aquele problema. Por isso a palavra do Senhor diz, Jesus diz assim, o pior não é aquilo que entra, mas o que sai da boca do homem, porque muitas guerras, traumas e crises estão dentro de nós. Quem está entendendo, diga aleluia. Por que que eu preciso de cura emocional, pastora? Porque Jesus vem buscar uma igreja curada,
Jesus vem buscar uma igreja resolvida nele, uma igreja de pé, uma igreja liberta para libertar e curada para curar, aleluia. A Bíblia diz que o noivo vem buscar a igreja, mas esta igreja não pode ter rugas, não pode ter máculas, esta igreja tem que ser curada. A obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela visa a redenção do espírito, a libertação da alma e a cura física. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Esta é a obra redentora do Senhor. Oh, aleluias. Jesus quer que o nosso espírito esteja cheio, nossa alma livre e nosso corpo saudável. Essa é a vontade do Senhor. Pastora Silvia, por que é que eu preciso desta cura interior dentro de mim? Por quê? Por que é que eu preciso desta cura que só o Espírito Santo proporciona? Sabe por quê, igreja? Porque a cura interior de Deus, ela traz uma capacitação sobre nós para nos mantermos inteiros quando submetido a grandes pressões da vida. Ser curados por Jesus e equilibrados faz você, quando você é submetido a pressões, a exigências da vida, você tem o quê? Você tem uma capacitação dos céus de dar a volta por cima, você tem uma capacitação de Deus de reconstituir-se na tua vida, você tem uma vantagem na presença do Espírito Santo de crescer e mudar, ou seja, sair do superficial, deixar de ser apenas um sobrevivente nesta vida, sair das prisões emocionais. É isso que o Senhor está dizendo. Cura interior é a libertação da nossa alma. Que alma, pastora Silvia? Alma é onde todos os sentimentos desajustados se alojam. Alma é onde tudo que está desajustado nós vamos abrigando dentro dela. Isso é alma, é isso que o Senhor está dizendo. O que é cura interior? Cura da alma, pastora. Cura interior, cura da alma, que o Espírito Santo faz, é cura da mente, é cura das emoções, cura dos bloqueios, cura das lembranças desagradáveis, cura dos traumas que você viveu, das frustrações. O que é cura interior, pastora Silvia? É o processo pelo qual, por meio da palavra de Deus, cura interior é feita através da palavra do Senhor. Amém? Não aceite outro recurso de ninguém, porque cura interior é o processo pela qual, por meio da palavra de Deus e da oração, você passa a ser liberto daquele sentimento negativo. Você passa a ser liberto daquele sentimento de mágoas, de rejeições, de autopiedade, sentimentos de depressões, de culpa, de medo, de solidão, de tristeza, de ódio, de complexos e por aí afora. Abra a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago capítulo 1, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Tiago capítulo 1, no versículo 21, diz assim: por isso, rejeitando toda imundície e malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Aleluia. Então nós vemos aqui que a nossa alma, ela pode ser purificada pela verdade, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1. Vá para 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo, a segunda parte do versículo 22, diz assim. Versículo 22, a primeira parte, 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Aleluias. Então o Senhor está dizendo assim, que a cura interior é feita e realizada através da palavra de Deus, através da Bíblia. Qualquer outro recurso, não aceite, rejeite, porque não é cura de Deus, é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo que te conduz. Cura interior é você trazer a palavra de Deus, a verdade da palavra, junto à tua necessidade, junto a um problema que você viveu ou que esteja vivendo.
Então o que eu aprendo? Cura interior não é um processo psicológico, cura interior não é um uso de técnicas de convencimento, cura interior também não é apenas um aconselhamento, cura interior não é apenas uma oração, cura interior não é você participar de um grupo de apoio, cura interior muito menos não é regressão, porque algumas igrejas não aceitam isso porque dizem que é regressão. Regressão é uma expressão usada pelo Espiritismo, autoajuda através de vidas passadas, pessoas que já morreram, isso é reencarnação, isto é antibíblico, isso é espiritismo, isso não é cura interior. O que o Senhor está dizendo, o que é cura interior, pastora Silvia? Cura interior é mudança de vida. Cura interior é quando Jesus entra na tua vida, o Espírito Santo, você abre teu coração e ele diz, a partir de hoje você não vai viver mais uma vida de faz de conta, aleluia. Cura interior é você ter um encontro com Jesus numa esfera espiritual. É você ir diante do Senhor numa esfera espiritual. Ou seja, cura interior é o processo pelo qual, juntamente com o Espírito Santo, Jesus Cristo vai limpar o teu interior. Ele vai limpar a tua alma. Ele vai curar as feridas purulentas. Ele vai curar as nossas emoções danificadas pelo sofrimento. Ele vai restaurar a tua mente. Ele vai restaurar a tua vontade. Ele vai fazer tudo novo. Diga aleluias. Por que eu preciso de cura, desta cura interior? Qual o propósito? Por que eu preciso buscar esta cura para o meu interior, para a minha vida? Porque em Romanos 8:19, o que o Senhor diz? O Senhor diz lá em Romanos 8:19 que há uma ardente expectativa. A terra tem uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos amadurecidos de Deus. Oh, aleluias! Deus precisa de você, um homem e uma mulher equilibrados. Deus precisa de você, uma mulher amadurecida no Senhor. Uma pessoa que sabe quem é em Deus, que conhece a sua identidade. O exército de Deus corajoso, curado, valente. Um povo visionário, uma gente feliz, uma gente completa, inteira. Deus precisa de uma igreja não fragmentada. Ele precisa de uma igreja regenerada emocionalmente. É isso que o Senhor está dizendo, diga amém, querido. Deus precisa de um povo diferente, um povo que ao passar pelos outros tem alimento para dar. O que é esse alimento, pastora? Você tem algo de Deus de dentro de você, você tem paz de espírito, aleluias. Lá em Provérbios 23, versículo 7, vamos ver o que diz. Provérbios 23, versículo 7 diz assim: assim como você imagina em sua alma, assim é. Uau! Como está a sua alma? Como você entrou aqui hoje? O que você tem passado por esses dias? Como está dentro de você? Talvez você esteja sorrindo por fora, mas dentro de você esteja uma guerra, uma crise horrível. O Senhor está perguntando, nossa alma precisa de equilíbrio. Não podemos ser pessoas que tivemos um encontro com Jesus e continuarmos vivendo uma vida de altos e baixos. Você teve um encontro com o Senhor da vida, você teve um encontro com Deus poderoso, mas a tua vida continua a mesma, de altos e baixos, efeito elevador. Um dia você está muito bem, glorificando, bendizendo, outro dia você está maldizendo, chorando, desesperado, não acreditando em nenhuma promessa. Por isso que eu preciso de cura. Por isso nós precisamos. O Senhor diz assim, ó, há uma ardente expectativa da criação das pessoas lá fora. As pessoas esperam ardentemente pela manifestação dos filhos amadurecidos de Deus. Por isso eu comecei lendo 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja completamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga aleluias. Deus não quer só o teu espírito, Deus não quer só o teu corpo, Ele quer que o seu interior, a tua alma, esteja purificada, esteja feliz, esteja em equilíbrio. Quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus realizou cura, mas sempre houve um propósito final de uma cura física, sempre
sempre o propósito de Jesus foi além daquela cura física. Exemplo, quando Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que 12 anos aquela mulher sofria. A Bíblia diz que ela gastara todo o dinheiro, toda a fortuna que ela tinha. A Bíblia diz que aquela mulher teve um encontro com Jesus. O objetivo final de Jesus naquele encontro não era apenas estancar o sangue, a hemorragia daquela mulher, mas Jesus queria também curar o emocional daquela mulher. Aleluia. Jesus queria trazer dignidade, restaurar a dignidade daquela mulher. Uma mulher 12 anos, vivendo numa sociedade machista que ignorava a mulher durante o seu ciclo menstrual. Você já leu na Bíblia, no início da palavra, a mulher no seu ciclo menstrual não podia tocar em nada. Aquela mulher há 12 anos vivia naquela hemorragia. E Jesus teve um encontro com aquela mulher, e quando aquela mulher é curada, ela recebe de volta o que? O convívio com o esposo. Como é que esta mulher tinha um convívio marital com o marido, se há 12 anos aquela mulher tinha uma hemorragia? Jesus então começa a restaurar o espaço, aquele espaço daquela mulher começa a ser reconquistado. Jesus não só estancou o sangue daquela mulher, a hemorragia, mas Jesus curou aquela mulher daquele trauma, da rejeição que talvez vivera naquela sociedade. Quando você lê a palavra do Senhor na Bíblia, nós vemos Jesus curando traumas, depressões, culpa. Jesus fazendo uma obra de restauração contra a solidão. Mas Jesus, ele diz, ele dá uma receita, e ele fala sobre as nossas mazelas. Ele diz, olha, vinde a mim, lá em Mateus 11:30, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu quero vos aliviar. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele diz assim, ó, mas aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para vossas almas. Olha a alma de novo. O mesmo Jesus diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Ele está dizendo, quantos motivos há para nós vivermos turbados, preocupados, ansiosos neste mundo, angustiados, desesperançados. Mas ele continua e ele diz assim, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus é o príncipe da paz. E ele está dizendo, aprendei de mim. Tudo o que o Senhor quer, o que é cura interior, é equilíbrio emocional. O que é cura interior é você ser resolvido em Deus dentro de você. O que é cura interior? Então vamos lá. Quando você acorda pela manhã, você consegue sorrir para as pessoas da tua casa? Você consegue dar um bom dia para as pessoas? Você tem problemas de mau humor? Você é uma pessoa que quando passa perto de alguém conhecido, você sempre cumprimenta? Então vamos lá. Se na sua casa tivesse 10 pessoas iguaizinhas a você, iguaizinhas, sua casa seria céu ou inferno? Pensa comigo. E agora então eu vou apertar mais. Você tolera pessoas lentas? Você tolera pessoas lentas? Você sabe conviver com pessoas complicadas? Por que eu preciso desta cura, pastora Silvia? O que eu preciso? O Senhor está dizendo, eu sou o príncipe da paz. Tenham paz dentro de vocês. Deus está levantando um exército de homens e mulheres restaurados, regenerados, homens e mulheres equilibrados, homens e mulheres que na presença do Senhor estão sempre fazendo ajustes. Aleluia! Uau! Sempre fazendo ajustes. A palavra do Senhor diz, amado, desejo que te vá bem, em todas as coisas tenham saúde, em todas as coisas. Outra versão, faço votos que você seja próspero. Eu faço voto que tenha saúde, desde que vá bem o quê? A tua alma. Desde que você tenha equilíbrio nas tuas emoções. Você é uma pessoa que aguenta desaforo? Ou você é uma pessoa que não leva desaforo para casa?
Você é uma pessoa que tem resposta para tudo na ponta da língua? Diga para a pessoa que está ao seu lado, está apertando. Oh, Jesus! Por que que nós precisamos de cura interior? O Senhor está dizendo, Ele quer te ver saudável, Ele quer que tudo na tua vida prospere, tudo na tua vida vá bem. Deus quer que o seu bom seja melhor e o seu melhor seja ótimo, aleluias. Com Deus é sempre crescendo, com Deus é crescendo, é de glória em glória. Então Ele diz assim, Silvia, tá bom, melhore isto. E quando você começa a melhorar, aceita os desafios e começa na presença do Senhor, na força do Espírito Santo, e começa a dizer, Jesus, eis-me aqui, eu quero ser moldado. Aí Ele diz, então tá, o bom ficou melhor, mas agora leva o melhor para o ótimo. Aleluias! É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Ele diz, eu quero que a tua família vá bem, eu quero que tudo na tua vida vá bem. Mas Ele diz, para isso se tornar realidade, você tem que ser um homem, uma mulher de equilíbrio. Você tem que ter saúde na tua alma. Você tem que ter saúde de Deus no teu interior. Isso vai desencadear saúde, prosperidade na tua vida. Oh, você não vai vencer lá fora o mundo se você não aprender em Deus a dominar aí dentro de você essa guerra sangrenta que tem dentro de nós. Quantos estão entendendo? Diga amém. O trabalhar de Deus começa de dentro para fora, queridos. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Começa na nossa vida interior, começa na nossa alma. Começa nos nossos relacionamentos. O trabalhar de Deus começa nas nossas emoções, nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, nos raciocínios, nas nossas vontades, naquilo que está dentro de nós, lá dentro do sótão particular de cada um. Você sabia que cada um de nós tem um sótão particular, onde nós vamos abrigando tudo que é desajustado e ninguém sabe. Somente Deus e você. O Senhor está dizendo, quando você tiver cura na sua alma, no seu interior, quando você alcançar este equilíbrio, esta maturidade, tudo na tua vida vai refletir a glória de Deus. Ele está dizendo assim, olha, quando isto acontecer, vai refletir em todas as áreas da tua vida. Olha que o Espírito Santo está dizendo, todo homem, toda mulher de Deus, todo cristão que tem cura emocional, todo cristão amadurecido nas suas emoções, todo cristão que é próspero na sua alma, ele manifesta isso no seu convívio. Aleluia. É uma pessoa ajustável. É uma pessoa de fácil convivência, aleluia, de fácil convívio. Esta pessoa consegue estar em qualquer ambiente. Tem uma frase que eu gosto que diz assim, quem sabe faz a comunhão, não espera acontecer. Diga aleluia. Ele está dizendo, todo homem, toda mulher que alcança esse equilíbrio em Deus, no Espírito Santo, ela manifesta ao redor dela, especialmente no lar, na casa, começa a ter a manifestação de Deus, começa a se cumprir esta palavra, cristãos saudáveis na alma. Ô pastor, crente saudável torna a igreja saudável. Aleluia, Jesus, meu Deus, é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Eu gosto de pensar, pastor, em Maria. Quando Deus olhou dos céus, Ele disse assim, eu penso que Deus olhou dos céus, eu preciso escolher uma mulher para o grande propósito de trazer o meu filho a este mundo. Mas eu preciso escolher uma mulher que tenha os requisitos necessários. Aleluia. E Deus olhava e dizia, eu preciso de uma pessoa suave, descomplicada. Às vezes eu falo para minha filha de 33 anos, Priscila, filha, você é muito complicada. A vida é mais simples, descomplica isso. Às vezes nós complicamos demais, não é verdade? Somos todos complicados, às vezes complicamos algo que o Senhor é simples, o Senhor fala de modo simples. Então o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, por que que nós precisamos desta cura? Eu preciso desta cura de Deus para viver a promessa, para viver o que o Senhor necessita de dentro de uma igreja, o que Ele quer ver esta igreja transformada, restaurada. Ele precisa de homens e mulheres suaves nele, descomplicados, que recebam de Deus o projeto que Ele tem para nós. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Lá em Ageu 1,
Ageu capítulo 1, no versículo 5 e 7, diz assim: considerai, pois, o vosso passado. O Senhor está dirigindo uma palavra ao povo de Israel pelo profeta Ageu. E Deus está dizendo assim: olha, considerai o vosso passado. Por que ele disse isso, profeta? Porque no caso da nação de Israel, eles tinham sido cativos 70 anos pelos caldeus. Então Deus mostrou que eles estavam persistindo nos mesmos erros do passado. Quando o profeta disse isso, o Senhor estava dizendo através do profeta assim: olha, vocês estão praticando as mesmas coisas que foram motivo do vosso cativeiro. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo assim: olhem para o vosso passado, analise as coisas terríveis pelas quais vocês passaram, aprenda com isso. Deixa Deus curar você. Não traga mais mazelas do teu passado. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Um passado mal resolvido pode mexer no teu presente e não deixar você chegar no teu futuro. É isso que o Senhor está dizendo. O que o Espírito Santo está dizendo significa o quê? Que na nossa vida nós precisamos rever os fatos. Nós precisamos fazer um check-up na presença de Deus. Jesus, faz um check-up em mim, Jesus. Analisar as nossas emoções. Nós precisamos ver se há algo lá dentro de nós que não está devidamente resolvido. Oh, glórias! Se não está devidamente perdoado, se não está devidamente curado. Analisar, porque o Senhor está dizendo: o caminho da cura interior é o caminho do confronto. Deus vai confrontar-nos. O Espírito Santo vai confrontar você. É você e Deus. Ele vai quebrar os nossos muros emocionais, as fortalezas, as paredes que nós levantamos em torno do nosso coração para não sofrermos mais. Pessoas que já passaram por decepções, elas se armam. Pessoas que já passaram por decepções, por perdas, por frustrações, elas criam, elas levantam um muro, fortalezas emocionais e fecham ali, não permitindo mais deixar Deus agir. Isso aqui é muito forte. Como vamos viver uma vida emocional saudável se você não se conhece? Se você não aprende a se interiorizar na presença de Deus? Nós precisamos nos conhecer, porque já Satanás joga com as nossas fraquezas. Você sabia disso? O diabo conhece teus pontos fracos. Satanás conhece os nossos pontos fracos e ele joga com as nossas fraquezas. Então o Senhor está dizendo: nós temos que nos conhecer mais intimamente na presença do Senhor. Nós temos que desenvolver uma capacidade de autocrítica. Meu Deus, por que eu preciso de cura interior, pastora Silvia? Porque eu preciso saber relacionar com críticas e elogios. Tem pessoas que não sabem conviver com críticas. Quando você tem equilíbrio de Deus, você tanto sabe viver com elogios e também com críticas. O Senhor está dizendo: eu preciso desenvolver uma capacidade na presença de Deus, na palavra do Senhor, de autocrítica, de reflexão sobre o que eu sou. Deus está dizendo: o que é cura interior? É o entender como é que eu reajo diante das circunstâncias externas. O Espírito Santo está perguntando assim: como que você reage diante das pressões da tua vida? Como é que você reage diante dos problemas? As tuas emoções te dominam? Você se permite ser dominado pela raiva, pela ira? A Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Sabe qual é o problema, irmãos? Quando você passa por um ataque, quando você fica irado, porque todos se iram. A Bíblia diz: irai-vos, filhinhos. Eu sei que vocês vão irar, mas o Deus olha assim e fala assim: muito bem, você está irado, está triste, abatido aí, mas quanto tempo você vai permitir isso ficar aí dentro de você? Aí ele diz assim: e aí, o que você vai fazer com isso agora? Ser curados é isso, irmãos. Ser curados pelo Espírito Santo é isso. Deus pergunta: quanto tempo vai permanecer esse sentimento de raiva, de falta de perdão, de ira dentro de você? É isso que o Espírito Santo está dizendo. Eu preciso aprender como é que eu reajo diante das circunstâncias eternas. Como é que Deus vai produzir homens e mulheres maduros que sabem se conduzir, se eles não conseguem pensar antes de reagir? Às vezes a gente já vai reagindo antes de pensar, não é, pastores? Depois que você fala, você diz: ai, por que eu fui falar isso? Ai, o diabo, sabe, o diabo veio e me perturbou, pastor, o diabo fez lá e a gente brigou. 5 minutos, às vezes,
de discussão, 5 minutinhos faz destruir casamentos, pode destruir amizades, pode fazer estragos. 5 minutinhos de falta de equilíbrio. E Satanás conhece. O diabo fala assim, no mundo espiritual é assim, ele diz assim para os demônios, seguinte, fulano ali está querendo se levantar, está querendo se consagrar. Aí ele chama a corja dele, dos demônios, e diz assim, vem cá, eu sei o que é que ela não suporta. Vai lá e faz isso. Usa alguém para falar assim com ela. É dessa maneira. O diabo sabe o que é que te atinge. Satanás sabe o que é que fere você lá dentro. O diabo sabe o que é que tira você da tua paciência. Ele conhece. Então ele vai lá e diz para os demônios, atinge nessa área. Usa, às vezes, sabe onde ele vai usar? Pessoas dentro da família. Pessoas que mais amamos. Às vezes um pai, uma mãe, um filho. Às vezes um irmão. É verdade, queridos. Quem der lugar, ele vai usar. Porque o apóstolo Pedro, antes de ser transformado, Deus disse para ele assim, arreda-te, Satanás. Você sabia que o apóstolo Pedro deu lugar para o diabo usou a boca dele para falar para Jesus, Jesus, longe de ti morrer naquela cruz, você é o mestre, você tem que estar conosco. Jesus olhou para ele, arreda-te, Satanás. O que é isso? Pedro sanguíneo. Então o Senhor está dizendo, nós precisamos entender que o Senhor quer que você tenha o quê? Uma unção de Deus, que vai trazer limite para aqueles comportamentos desajustados da sua vida. Oh, glórias! Aleluias! Todo comportamento desajustado que acontece na tua vida. Deus está dizendo, olha, quantas pessoas gastam mais tempo para remediar do que para prevenir. Às vezes você não é vítima de uma droga química, mas você é vítima de uma droga emocional. Uma pessoa que é um estopim, pavio curto. Aqui já ouviu falar isto? Pavio curto. Pessoa é pavio curto, nem brinca com ela. Porque você vai falar, você vai ouvir. Você às vezes pode não ser vítima de uma droga emocional, mas de um transtorno depressivo, da ansiedade, do medo, de estresse, dos grandes males que está cometendo a sociedade. O que é? Solidão. Sabia disso, pastora? Quantas situações lá na igreja que eu tenho ministrado, pessoas com solidão, sentindo solidão. Uma doença psicossocial. Só que não existe remédio, não existe antidepressivo, não existe tranquilizante que alivie a dor de uma alma. Um psiquiatra, um psicoterapeuta, ele pode ouvir uma pessoa intimamente, ele pode ouvir um paciente, mas a vida não transcorre dentro de um consultório terapêutico. É lá fora, é no terreno árido da tua vida que a solidão, os problemas internos da alma devem ser tratados. É no dia a dia que Deus está dizendo, você precisa construir um canal seguro dentro de você, aleluia. Você precisa construir canais seguros dentro de você, da parte do Senhor. Diante de tudo isso, o Senhor está dizendo, qual que é o propósito da cura interior? Pastora, então isso eu preciso disso, meu Deus, eu preciso disso para não ser mais uma pessoa, pastora, eu tenho problemas com ironia, eu tenho problemas de mau humor, eu tenho problemas de ira, então eu quero isto. O propósito da cura interior não é você falhar mais. Cutuca a pessoa que está ao lado, escutou? O propósito da cura interior não é você falhar mais, mas é você refazer caminhos, reconhecer erros, aprender pelo poder do Espírito Santo a vencer teus pensamentos e tuas emoções. O caminho da cura interior é o caminho do confronto. Toda vez que você passar por um confronto, você não vai mais agir como você agia antes, porque você alcançou maturidade no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. E antes de terminar, para orar por você, eu quero que você abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 6. E nós vamos aqui já terminar para orar. Lucas, capítulo 6. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 6. Aleluias.
Eu quero terminar com esta palavra. Diz assim: sucedeu que em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Lucas 6:6. Sucedeu que em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem o que acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. O que ele, levantando-se, permaneceu no meio. Então disse Jesus: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, ele disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Aleluias. Pastora, como eu alcanço esta cura interior? Pense comigo. Um sábado na sinagoga, a igreja cheia ali. Jesus chegou naquele sábado. A Bíblia diz que Jesus começou a falar. A Bíblia diz que os olhos de Jesus viram aquele homem. Eu fico pensando daquele homem, um bom judeu, estava ali na sinagoga, num cantinho, talvez com seu paletó, pastor, com seu casaco, e a mão direita dele ressequida, defeituosa, escondida dentro do bolso. Porque não necessitava de ninguém ficar vendo a mão dele, aquela deficiência física. Pense comigo, a Bíblia diz que aquele homem nasceu com aquela deficiência. Pense comigo, quantas perguntas não vinham na mente daquele homem. Por que, Senhor? Por que eu nasci assim? Por que minha mão, Senhor? Por que essa deficiência? Pensa comigo desse homem ir procurar um emprego, e quando olhavam para ele, viam aquela mão deficiente, diziam: olha, a vaga já foi preenchida, sinto muito. Pense comigo a família desse homem dizendo assim: é o seguinte, nós temos que ajudar sempre ele, porque ele tem uma deficiência na mão, não pode trabalhar muito, nós temos... Pensa comigo se esse homem talvez não sentia um peso para a família, dentro dele, um complexo dentro dele. Qual é o caminho da cura? Sabe qual é o caminho da cura? Jesus, no meio de toda aquela multidão, olhou para aquele homem e disse assim para ele: ei, você aí. Eu imagino o homem dizendo: é comigo? Você aí! Vem para o meio. Aleluia. Você quer ser um homem curado, uma mulher curada? Vem para o meio. Vem para o meio. Tudo que o diabo quer fazer é te isolar. Tudo que Satanás fala para nós: se isole, não abra teus problemas, não mostre as tuas feridas, não conte as tuas deficiências para o teu pastor, não abra a sua vulnerabilidade para ninguém. Mas Deus está dizendo para mim e para você: você quer ser curado? Vem para o meio. Vem para o meio da onde? Vem para o meio da igreja, vem para o meio da família de Cristo, vem para o meio para deixar ser curado, ser tratado. Aleluia. Se você permanecer isolado no teu canto, com teu problema, com tua aflição, com tua angústia, ela vai permanecer aí dentro de você. A Bíblia diz que Jesus falou para aquele homem: você aí, vem cá, vem aqui no meio. Aquele homem podia ter dito o seguinte: o que é que ele quer comigo no meio? Por que que ele está me chamando no meio? Ele é o mestre, por que que ele não chegou perto de mim e bem discretamente disse para mim:
seja curada a tua mão. Por que que ele quer me expor, me chamar para o meio? Quantas vezes o Espírito Santo fala no teu coração? Quantas vezes o Espírito Santo quer te convencer a você rasgar tua alma, a você pedir socorro, pedir ajuda, a você marcar um aconselhamento e dizer: pastor, eu preciso dizer qual a área da minha vida que eu preciso de ser curado. Pastor, eu preciso me abrir. Quantas vezes o Espírito Santo diz, mas você pensa: eu vou ser exposta, eu não posso ir por meio. O caminho da cura interior é você se envolver com a igreja de Cristo. Você tem que vir para o meio da igreja de Cristo. Você tem que vir para o meio e deixar Jesus trabalhar. E quando aquele homem chegou no meio, veio então o final, o fatal. Jesus olhou para ele e disse: estende a mão. Era como se o Senhor dissesse: estende o motivo da tua vergonha, filho. Mostra para nós o motivo da dor do teu coração. Mostra para nós o motivo, talvez, da tua tristeza, porque nasceu com uma deficiência física. Eu sei o que é uma pessoa nascer com uma deficiência física. A minha mãe tem uma deficiência física. Quantas vezes eu ministro a minha mãe já tem 70 e tantos anos, até hoje ela não se aceita, por causa dessa deficiência. Ela manca de uma perna. A vergonha que ela tem, o complexo que ela tem. Jesus olhou para aquele homem, e então veio a parte fatal. Jesus disse para ele: estende a mão. Você veio para o meio. Jesus estava dizendo: agora mostra a dor da tua alma, o motivo da tua dor. Mostra o motivo que você precisa de mim, filho. A Bíblia diz então que ele ali diante de todos, aquele homem podia pensar: ele já me chamou para o meio, ele já me expôs, ele já me chamou diante de todo mundo aqui na congregação, aqui no meio, e agora ele manda eu mostrar a minha mão toda torta, toda ressequida, deficiente. Se você quer ser curado por Jesus, não tem outro caminho. É você vir diante dele e dizer de fato: Jesus, eu trago diante de ti a minha deficiência. Às vezes é um espírito da mentira. Às vezes é um problema de convivência, a falta de um perdão, a mágoa, a tristeza. Sabe, queridos, eu disse sexta-feira que eu tinha tudo para ser um erro na vida. Eu tinha tudo para dar errado na minha vida. Eu tinha tudo, porque Satanás me perseguiu desde o ventre da minha mãe. A minha mãe, grávida de mim de 8 meses, tentou o suicídio, porque ela descobriu que meu pai tinha uma amante. E ela tentou se matar, se jogar na frente de um caminhão, e uma pessoa que estava passando puxou ela por trás. Eu, grávida, ela grávida de 8 meses. O trauma. Aos 4 anos de idade eu passei por abuso sexual pelo meu tio, irmão do meu pai. Aos 9 anos de idade passei por outro abuso sexual. Aos 11 anos de idade passei por outro abuso sexual por um tio do meu pai que frequentava a casa. O diabo queria me destruir, massacrar a minha vida. Eu era uma pessoa tímida, doente de alma. Eu era uma menina insegura. Eu era uma criança complexada e problemática. Aos 15 anos eu conheci ele. E quando eu conheci o Odinei, eu disse: eu quero sair da minha casa, porque eu tinha ódio da minha mãe. Eu tinha raiva da minha mãe, porque eu dizia assim: aonde ela estava, que ela não me protegeu dessas coisas. Eu pensava: onde ela estava, que ela não me protegeu de tudo isso que eu vivi na minha infância. E eu tinha raiva, e o diabo então começou a trabalhar entre mim e minha mãe. Nós tínhamos um bloqueio, uma parede entre nós. Eu não me sentia amada. Eu me lembro que aos 9 anos de idade eu olhei para os céus um dia, saí lá fora e olhei para os céus e eu disse: Deus, eu sei que você existe, me mata, me leva para o céu, eu não quero viver mais. Eu tinha 9 anos de idade. Um dia o Espírito Santo disse para mim: eu tenho uma nova história para você. Eu tenho um novo recomeço de vida para você. Mas é necessário que você venha para o meio. O que eu tenho que fazer no meio? Perdoar a sua mãe e amá-la. Deus! Ela é mais velha que eu.
Ela é mais experiente que eu, vivida. É ela que tem que vir pedir perdão. É ela que tem que me amar. Não eu, a filha, pedir para ela. E Deus diz: o meu negócio é contigo. O meu chamado é contigo. É você que precisa resolver isto. Essa dor dentro de você. E então eu comecei a orar e a pedir para o Espírito Santo: me ajude a amar e perdoar a minha mãe. E todas as vezes eu chorava, não era, Odinei? Quantas vezes chorei no ombro deste homem dormindo. A gente ia deitar e eu chorava. E o diabo sabia daquele, ele usava. Um dia nossa filha mais velha tinha 7 aninhos, desceu chorando em casa. Eu morava ao lado da casa dos meus pais, numa casa de aluguel do papai. Minha filha desceu chorando. Que foi, Priscila? Eu fui lá brincar na casa da vovó com a Agatha. A vovó pôs eu para fora e tancou o portão. Por que a vovó fez isso? Ela falou que não queria bagunça não lá hoje. Lá vai a Silvia. Lá vai a Silvia no portão fazer escândalo. Ô mamãe! Gritar. Aí o Espírito Santo falou: tenho tanto para te dar, mas você não entendeu nada. Jesus! Voltava eu para estaca zero de novo, pastor. Voltava eu para estaca zero. Eu dizia: eu não vou aguentar, Dinei. Eu não vou aguentar. Minha mãe não tem sabedoria, ela fala cada coisa para mim. Queridos, eu era adolescente, ela falava assim para mim quando eu respondia: você não tem medo de sair na rua, um caminhão passar por cima de você? Respondendo para mim. Eu ia atravessar a rua, eu ficava assim, eu olhava 1000 vezes. O medo que eu tinha de um caminhão passar em cima de mim. Quando eu namorei com ele, conheci ele, 1 ano nós namoramos, que eu fiquei grávida, eu disse para ele: você vai contar para minha mãe, que eu não vou contar. O pai dele foi para o hospital, passando mal. Ele é filho mais velho também, que nem eu, o primeiro filho. Foi aquele reboliço na família, há 34 anos atrás. A mamãe disse: eu preferia ver você morta dentro de um caixão do que ver essa vergonha na igreja. O que é que eu vou dizer para os irmãos? O que é que eu vou dizer para o pastor? A minha filha mais velha, a minha filha. Talvez você carregue traumas aí, como eu carregava, complexos, medos, uma pessoa triste, ferida dentro de mim. Eu sorria por fora, mas por dentro eu tinha um coração pesado, pastor. Uma pessoa infeliz, não acreditava em nada, que nada pudesse dar certo para mim. Até que Jesus falou: vem para o meio, filho. Eu tenho uma obra redentora na tua vida. E eu comecei a orar, e comecei a jejuar, e comecei a fazer jejum. Jesus, me ajude a ficar de boca fechada quando minha mãe me irritar. Jesus, me ajude a ficar de boca fechada. Espírito Santo. Aí um dia, o Espírito Santo falou assim para mim: pergunte para ela como foi a infância dela. Eu nunca tinha perguntado isso. Eu disse um dia: mamãe, como foi tua infância? E sentei assim na sala e ela: ai, Silvia, nunca falei isso para ninguém, Silvia. Com 7 aninhos, eu fui estuprada, filha. 7 aninhos. Meu avô tinha um bar onde os ônibus de viagem paravam, tipo rodoviária. Então, muitos homens, muitas pessoas. Ela disse: eu fui estuprada com 7 aninhos. Quando ela falou aquilo, o Espírito Santo falou para mim: ninguém pode dar o que não tem. Ela é uma mulher também que sofreu demais. Naquele dia eu comecei a enxergar minha mãe com outros olhos. O Espírito Santo começou a fazer uma obra, porque eu tinha ido para o meio, na presença de Deus, para ser transformada. Eu comecei a olhar ela com outros olhos, e comecei a ver que ela era uma sobrevivente, uma pessoa que sofria, uma pessoa que tinha marcas fortes dentro dela. A partir daquele dia eu comecei a orar e dizer: Senhor, me ensina a amá-la, me ensina a perdoá-la, Jesus. E o Espírito Santo começou a fazer a obra. Eu comecei a receber esta cura na minha alma. Comecei a amá-la. Comecei a fechar a boca, a ter equilíbrio na hora da raiva. Aí o Espírito Santo começou a trabalhar.
Até que um dia eu morava numa das casas do papai que ele tinha de aluguel, eu, o Dinei e as duas meninas. Até que um dia, né, Dinei, a pastora chega em nós e diz assim: ô Dinei, essa madrugada eu tive um sonho e Deus falou comigo neste sonho. Deus disse assim para mim: traz o casal para perto de vocês, perto da igreja. Ô Dinei, Deus falou comigo para eu alugar um apartamento aqui na rua da igreja e trazer você, a Silvia e as meninas. Deus disse para mim: filha, tu foste aprovada, começo eu agora o novo tempo na tua vida e na tua história. Aplauda o Senhor, igreja! Oh, aleluia! Oh, Jesus! Aleluia! E ela disse assim: vamos procurar um apartamento. E achou apartamento na rua da igreja, um apartamento arborizado, chique, bonito, com piscina. Eu morava num quarto, sala e cozinha, num porão, que não batia sol. E de repente Deus falou assim: é só o começo. É só o começo. Parou o caminhão da mudança na porta. A minha mãe olhou e falou: ah, meu Deus, minha filhinha vai sair de perto de mim. Foi lá, me abraçou, me deu um abraço, me abençoou. Entramos no caminhão da mudança, né, Dinei? E fomos embora. O meu irmão caçula falava assim: agora a Silvia vem em casa, a mamãe serve café na xícara para ela, nós é no copo. Deus começou a trabalhar, Deus começou a fazer uma obra na minha vida, na nossa vida. Aí sabe o que acontecia? Mamãe ligava para casa: Silvinha, minha filha, estou falando para você orar, viu? Ó, teu irmão está precisando de oração. Silvinha, olha, o tio está precisando de oração. E Deus começou a falar: estou mudando a tua história, filha, porque você permitiu eu curar esta ferida da tua alma. Aleluia, Jesus. E comecei então a deixar Deus tratar. Até que chegou uns 3 anos mais ou menos atrás, 2 anos, tive uma recaída. Tive uma recaída, pastor. E aconteceu um negócio lá que eu fiquei irada. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder, Dinei. Olha o que a minha mãe falou, Dinei. O sangue de Jesus tem poder, isso não pode. O Espírito Santo: opa, Silvia, eu já te tirei de Mara, das águas amargas. Você quer voltar a beber água amarga, filha? Eu já te tirei de lá. Oh, aleluia. Quando ele falou forte, eu disse: perdão, Jesus. Perdão, Espírito Santo. Não quero voltar a beber águas amargas. Eu quero ser livre para te servir. Isto é cura interior. A cada dia você vai começar a compreender e a receber de Deus esta paz de Jesus. Amém, queridos? Pude perdoar a minha mãe. Meu pai teve um AVC e estava na cama. O Espírito Santo disse para mim: chame os teus 4 irmãos, faça um culto na casa da tua mãe. E neste culto, só vocês, cada filho vai pedir perdão para ele. Fizemos um culto, pastor, na casa. Meu pai na cadeira de roda, ele não falava. Sentamos ele ali, mamãe, meus irmãos. E eu disse: o Espírito Santo pediu para que nós fizéssemos este culto ao Senhor e pedíssemos cada filho perdão ao papai. E eu, como filha mais velha, fui a primeira. E eu cheguei nele e disse: papai, eu nunca disse para você que eu te amo. Talvez você teve uma criação que nem a minha. Meu pai, um homem analfabeto, um baianão, trabalhador, sustentava o lar, não tinha vício, era mulherengo terrível. Mas era um homem ali, muito bravo. A gente tinha medo dele. Os filhos pediam para a mãe: vai pedir para o teu pai? Não, para o papai não. Nós tínhamos medo. Eu nunca tinha olhado no olho do meu pai e dito para ele: eu te amo, papai. O Espírito Santo falou: olhe no olho dele e diga que você o ama. E eu disse: papai, eu preciso te dizer uma coisa. O Senhor foi muito importante na minha vida. O Senhor é importante demais. Eu amo o Senhor. Quando eu falava assim, ó, as lágrimas dele. E eu quero te pedir perdão, papai, porque eu envergonhei o Senhor anos lá atrás, quando eu casei grávida. Me perdoa, papai. As lágrimas dele. E assim foi cada filho, pedindo perdão e honrando ele como autoridade, até que chegou na mamãe, uma mulher sofrida de tantas amantes que o papai arrumava, e a mamãe foi lá, teve que também perdoar e abençoar a vida dele.
sabe o que aconteceu? Jesus levou ele. Ele estava sofrendo 2 anos sem falar numa cama. Sabe o que aconteceu? Naquele mês, meu pai foi recebido por Jesus. Deus disse, tem que haver cura e retratação nessa família, para que eu comece a liberar as bênçãos. Cura interior é isso. Quantos aqui querem essa cura de Deus? Quantos aqui querem esse amor de Jesus? Fique de pé. Oh, aleluia, Jesus. Eu quero orar por você. Talvez você tenha uma história parecida com a minha. Talvez você teve um fato ocorrido como o meu. Talvez você nunca abriu o teu coração a ninguém, nunca falou nada. Mas o Espírito Santo está dizendo nesta noite, vem para o meio. Vem para o meio. Nós vamos pôr um louvor. E nesse louvor eu quero que você feche os teus olhos. E deixe o